Bora, galera, última atividade, último vídeo, então eu resolvi fazer esse vídeo porque essa atividade, no caso, não foi feita por outro professor que seguiu para todos os sétimos anos da escola CM, belezinha? Então é o seguinte, a proposta da atividade é trabalhar a velocidade média, porém observei ali que temos, além de velocidade média, para poder concluir algumas das atividades, também temos regra de 3, que é até a proposta realmente entre a gente, foi decidido, né? Só que na apostila não tem informando isso. Então, é esse detalhe que está aí faltando. Vamos trabalhar também com regra de 3, velocidade média. E a questão número 1 foi mais especial ainda, porque se você quiser resolver na marra ali, você também precisa fazer uma transformação de uma fração que resulta ali, né? Na calculadora vai tranquilo, você resolve, sem problema nenhum, mas vai ter que fazer regra de 3 e vai encontrar a velocidade média. Mas se você quiser fazer na mão, você precisa fazer a fração geratriz. Legal? Quem acompanha aqui, antes de iniciar, sabe que eu resolvo as questões sem explicar. Aí depois sim eu volto para explicar como eu consegui tal resultado. Nessa aqui eu até adicionei duas questões para poder, antes de voltar, eu explicar as questões que eu adicionei, que vamos trabalhar justamente o que? Regra de 3, que é um assunto muito interessante para vocês e que eu acho que vocês têm de pegar, tá bom? Não é questão de poder passar não, regra de 3 é muito importante, também temos equações de primeiro grau que a gente não pegou, também seria fundamental para o sétimo ano. Vamos embora? Primeira questão é o seguinte, então temos o seguinte, qual é a velocidade escalar média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Legal. A informação que temos é o que? Em metros e minutos, mas a questão, para nos dar trabalho, quer saber em quilômetros e horas. Legal, então vamos embora lá. Primeiro vou ter de transformar essa medida aqui, essas unidades, nas unidades que eu quero aqui, de medidas, então quilômetros e horas. Então já vou pela ideia de que quilômetro tem a ver com metros. Ou seja, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. E aí eu aproveito a informação que foi me passada, que foi 1.200 metros. Então eu quero saber quanto esses 1.200 representa em quilômetros. Beleza? Então é aqui que eu quero encontrar o valor. Legal? Então já organizei aqui a minha ideia. Depois eu explico a questão do x, tá bom? Vamos fazer então a multiplicação cruzada. Nesse caso aqui, vou organizar, tá bom? Vamos embora. Tanto tá bom, né? Eu sei que tem esse vício de linguagem. 1 vezes 1.200 vai dar 1.200, tranquilo. 1.000 vezes x vai ficar 1.000x. Não se espante com isso não, esqueça, só aceita, tá bom? Legal, boto o sinal. Vou fazer o seguinte, todo número que ficar com a letra x vai depois dividir o outro número que está no outro lado do sinal de igual. Então, terei o quê? 1.200 dividindo 1.000. Como vocês sabem, fração é divisão. Posso cortar aqui os zeros, isso não vai fazer diferença, tanto faz dividir 1.200 por 1.000, vai dar a mesma coisa. E aqui eu vou encontrar o resultado que eu quero. Então, eu sei que 1.200 é igual a 1,2 km. Então, isso aqui representa em quilômetros isso aqui. Agora vamos para a parte da organização em relação aos minutos. Eu sei que 1 hora é praticamente a mesma coisa, tá vendo? 1 hora é o que? Em relação a minutos. Vou botar aqui um MI aí. Então, 1 hora é o que? 1 hora é igual ao que? 60 minutos. Qual a informação que já foi passada na questão? 20 minutos. Legal, coloco o x aqui, mesmo processo. Vou multiplicar cruzado, depois vou explicar um detalhinho que eu não estou passando agora para vocês. 1 vezes 20 vai dar 20, 60x vai ficar 60x, lembrando da história, número que fica casadinho com a letra aqui, vai para cá para baixo dividindo, né? Então vai 20 dividido por 60, corta, então eu teria aqui 0,333 infinito, tá bom? Uma divisão periódica que representará as minhas horas, tá legal? Então agora eu já descobri em quilômetros que me resta aqui, né? E a questão das horas. Pronto, agora eu vou seguir ao que está proposto na atividade, onde está até explicando sobre a questão de velocidade média, a fórmula, que é isso aqui, essa coisinha bonitinha, delta space, esse delta ficou lindo, que é um triângulozinho na verdade, delta t de time, né, que é o tempo. Então space, do S aqui, o espaço, né, o espaço que representa é o quê? 1,2. E o tempo representado por 0,33 das horas, né? E aí eu vou encontrar o resultado que será a média de 3,6
quilômetros por hora. Então, essa pessoa ela percorreu na velocidade de 13,6 km por hora. Então, essa foi a média constante dela. Questão 2. Aqui a gente vai ter que fazer uma fórmula, como eu também observei, não dá para trabalhar com aquela fórmula da velocidade média, vai ser uma fórmula diferente. Isso aqui causou, de certa forma, um trabalhinho para a gente, né? Então, vai ser, em vez daquela, vai ser ΔT, relacionada a ΔS de velocidade. Alright? Então, esse é espaço. Espaço percorrido, então, aqui é o quê? 8. E a velocidade, 16. Mesmo processo. 8 é metade de 16. Se é metade, então já é meio. Prontinho. E agora que eu já fiz essa parte, vou voltar agora para a parte da regra de 3 de novo. Porque ele quer saber o tempo percorrido. Tranquilo, então vamos embora lá. O tempo percorrido foi o quê? Eu sei que 1 hora é igual ao que em minutos? A 60. Isso aqui representa o quê? O percurso, né? O tempo do percurso. Então é a hora. Então a hora só pode encaixar nessa parte. Legal? Mesmo processo. Então o x fica aqui. 1 vezes x fica 1x. Não precisava nem colocar esse 1. Mas eu vou botar tudo bonitinho aí para explicar mais à frente. 60 vezes 5 vai dar 5 não, vezes meio, vai dar 30. Como sabe, o número que fica com a letra vai para baixo, né? Vai dividir o número. Por isso que não precisava nem ter botado esse 1 aqui. 30 dividido por 1 vai ser 30. Então, a velocidade, o tempo percorrido foi de 30 minutos. Beleza? Questão número 2 respondida. Questão número 3. Pedro e Maria saíram para passear, foram de Itapebi para Itabuna, saíram às 10 horas e o percurso é de 165 km. Como o trajeto era longo, eles fizeram uma paradinha de 10 minutos para abastecer e também aproveitaram para tirar uma selfiezinha, umas fotozinhas. Maria observou então no relógio que já eram 13 horas. Então, qual é a velocidade média da viagem? Então, essa sim, a questão está perfeitinha para o que está proposto em cima da questão, né? Então, vamos agora lá. E aqui eu já posso até botar a fórmula que já foi passada para vocês. Que é igual a delta space e o delta time aqui, né? Legal, então, o tempo que foi percorrido. Não foi 10 horas nem foi 13, e sim entre 10 e 13. Então, qual foi o tempo? Qual o tempo que gastou? 3 horas. Então, a parte dessa fórmula aqui que representa o tempo é essa aqui. Então, eu vou substituir isso, substituir ΔT por 3. E pego a distância de 165. E aí, galera, deixo com vocês para fazer aí, tá bom? Já botei, já resolvi em parte aqui. Essa eu não vou entrar no detalhe, porque essa tem como vocês resolverem, como está na atividade explicando mais acima. Legal, agora então vamos para cá essa parte. Essa sim, normalmente tem a questão da regra de 3, que não está no texto informando como é que seria trabalhado. Mesma coisa, regra de 3, o que a gente já está iniciando desde a primeira questão e número 2. Vou pegar aqui, watts, que a informação que eu tenho aqui são três informações. 40, 60 e 15. Estamos trabalhando o quê? Regra de 3. Então temos 3 valores. Então já matou um pouquinho a curiosidade dessa questão de regra de 3, né? Legal. Então temos aqui watts e horas. Mesmo processo. Então a gente tinha antes quilômetros e metros, tínhamos horas e minutos, e aqui temos watts e horas. São duas naturezas diferentes, mas podemos trabalhar aqui em sua proporção. Então temos na primeira situação uma lâmpada de 40 watts, legal, que fica ligada a 15 horas, não sei porquê, 15 horas por dia. E ela gasta determinada quantidade de energia que não me interessa, né? Então beleza. Suponhamos que alguém vá trocar essa lâmpada por 60 watts, legal, trocou, e ele quer que consuma a mesma quantidade de energias, que é esse aqui. Então, suponhamos, a gente observando, se essa aqui é mais potente, ela vai gastar mais energia. Então, consequentemente, para ela poder gastar o mesmo que é 40, o mesmo aqui, ela vai ter que ficar menos tempo. Então, nesse caso, vamos trabalhar aquilo que eu não expliquei ainda para vocês, e vou explicar logo em seguida, regra 3 inversa, tá bom? Então, ao invés de fazer a multiplicação cruzada, eu vou fazer a multiplicação direta. E eu vou explicar na volta para vocês. Então, aqui vai dar 600
e aqui vai dar 60. Posso cortar. 60 dividido por 10 vai ser 10. Então, essa lâmpada vai ter de ficar 10 horas ligadas para poder consumir a mesma coisa que a de 40. Legal? Respondido aí, vou agora para a questão número 5 e 6 que eu adicionei para explicar sobre a questão de regras de 3. E aí depois eu volto para a questão 1 e 2 para dar uma explicadinha melhor de como encontrei os resultados, principalmente pela questão de fração geratriz que aconteceu na questão 1 e para tentar nos entendermos, tá bom? Então beleza, regra de 3. Regra de 3 temos duas curiosidades. Temos a regra de 3 direta e inversa, tá beleza? Eu vou explicar agora a situação. Essa primeira questão que eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ela com a regra de 3 direta. Direta por quê? Vamos lá. Se vocês observarem aqui, vai ficar muito fácil entender. Você tem 3 valores, tá entendendo? 3 valores aqui. Então já ficou bem óbvio que você vai ter que trabalhar. E você tem, na verdade, também duas naturezas diferentes, tá bom? Temos quilômetros e temos litros, então são naturezas de coisas diferentes. Mas temos 3 valores que se relacionam. Então toda vez que esses valores se relacionarem em uma proporçãozinha ali, você vai ter que trabalhar uma regrinha de 3. Então é simples, você sempre vai fazer, tipo, se você quiser fazer bonitinho, fazer uma caixa ou um livro aqui, se você quiser representar, tá bem feia essa caixa, você sempre divide esse livro em páginas. Então página 1 e página 2. Faça o texto. O textozinho sempre fica lá bonitinho, grifado. Nesse caso, vai ser as naturezas, tá bom? No caso, quilômetro e litros. Legal. Tá entendendo? Separa. Relaxa. Tá sem entender? Tá achando que não vai entender? Beleza. Calma. Vocês estão pegando o assunto agora. O assunto é novo. E esse assunto até precisa mais do que um vídeo só para vocês entenderem. Tá bom? E é preciso para umas 4 aulas para vocês trabalharem, né? Então, beleza. Temos quilômetros e horas. Sempre assim. Separa direitinho. Se você quer pensar numa casinha, dividir em quartos, um livro, uma caixa, ou até isolado, como eu já trabalho já, né? Quilômetros e litros, sem precisar essa piruada toda. E aí a gente faz aqui. Beleza. Então, o que eu quero dizer? Que nessa parte da página 1, na página 1 aqui, eu só posso trabalhar com as informações da natureza quilômetro. Então, não posso botar nada que não seja quilômetros. Então, na questão, temos o que em quilômetros? Temos 240 e temos 360. Beleza, vou pegar o 240 e vou pegar também o 360. Tranquilo. Qual é a outra informação que temos? 20 litros. Então, litros não tem nada a ver com quilômetros, né? Não tem nada a ver para ficar cá. Então, litros vai ficar, os 20 vai ficar no lado da página 2. Legal. Então, essa é a primeira parte. Separa as naturezas, tranquilo. Respirando, tranquilo. Legal. Vem a segunda parte que vocês vão ter que tomar muito cuidado. Eu já botei aqui, já assim, tem que prestar muita atenção nisso. Esse 20 litros está relacionado com o que da questão acima? Está relacionado a quem? Nossa. Está relacionado a 360 ou 240? Essa é a pergunta que vocês têm de fazer. Se você estivesse falando que uma moto percorre 240 km, gastando determinada quantidade de litros, sabe-se que com 360 km ela gasta 20 litros, então esse 20 aqui não ficaria no lado do 240, ficaria então agora aqui embaixo, tá bom? Então você vai botar lado a lado os números que se correspondem, tá bom? Então 240, o 20 litros corresponde ao quê? Aos 240 quilômetros. E aqui, que não sei, que é o valor que eu quero descobrir, que vai ficar com essa letrinha K. Tá belezinha? Então, vamos lá de novo, primeira parte, separar as naturezas das coisas. Separei. Depois vou pegar os valores ali e organizar lado a lado os valores que se correspondem. 20 corresponde a 240. 360 não tem ninguém, tá solteiro aí, tá só procurando alguém. Legal. Agora vem a terceira parte. Regra de 3, vamos até pensar nisso. Regra de 3, temos 3 partes divididas. Eu vou ter de pensar, ela é direta ou indireta? Como eu vou descobrir isso? Pela famosa questão das setinhas, tá bom? Eu vou pensar o seguinte, eu aumentei os quilômetros ou eu diminuí?
eu aumentei. Era 240, foi para 360. Entenderam aí, né? O que acontece? Se você percorrer mais quilômetros, o que vai acontecer? Você vai precisar de menos gasolina ou você vai precisar de mais gasolina? Você vai precisar de mais gasolina. Legal. Então, o que aconteceu? Você subiu aqui, subiu cá. Então, isso vai ser uma regra de 3, uma função direta. E toda vez que for direta, você vai ter que fazer como nas primeiras questões. Você vai multiplicar cruzado. Tranquilinho? Então, primeira regra, organizar as naturezas. Segunda, botar os valores correspondendo um lado no outro. E depois fazer a pergunta de cada coisa. Se a coisa vai aumentar ou se vai diminuir. Como as duas coisas estão seguindo o mesmo caminho, tanto para cima como para baixo, pode seguir a seta para baixo. Eu posso diminuir aqui e, consequentemente, se eu diminuir os quilômetros, eu vou diminuir a quantidade de gasolina que eu preciso, não é? Então, se eu for para Eunápolis, eu vou gastar uma quantidade de combustível. Se eu for ali para Ventania, eu vou gastar menos, né? Legal. Então, agora multiplicando, vou fazer o quê? 240 vezes x, vai ficar 240x, e 360 vezes 20. Para facilitar a minha vida, eu esqueço por enquanto isso aqui, esqueço por enquanto. 2 vezes 6, 2 vezes 36 é igual ao quê? 72, né? Pego o zerinho aqui que eu tinha deixado de fora e pego esse zerinho também. Pronto. Esse x aqui representa o valor que você quer descobrir. Isso aqui é uma multiplicaçãozinha aqui, está sendo 240 vezes o valor que eu poderia fazer aqui. Isso vocês não enchem a cabeça com isso por enquanto, tá bom? Só aceita esse xzinho aí. Então, toda vez que o número ficar casadinho ali com o número, com x, e você já tem um resultado final já aqui no outro lado do sinal do igual, você já vai partir agora para a divisão. Você vai pegar ele aqui separado do x e vai colocar abaixo do valor que estamos querendo, né? Como é divisão, eu tenho os zeros aqui para poder cortar, posso cortar 240, 720 dividido por 24. Então, teremos o quê? O valor aqui. Posso colocar 3, vai dar o quê? 72, então vai dar certinho. Baixo 0, 30. Então eu terei o quê aqui? 30 litros. Tá bom? Pronto. Essa foi regra de 3 direta, tá bom? Foi direta. Pronto, vamos para a questão número 6. Questão 6 vai ser, no caso, a segunda situação de regra de 3, que no caso é a regra de 3 inversa. É diferente só um pouquinho. O esquema é a mesma coisa, tá bom? Então temos o quê? Vamos lá, duas torneiras, ou seja, eu vou botar o número 2 aqui. Duas torneiras enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizados 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, se vocês observarem, o problema está se relacionando. Então, tem o mesmo tanque, só mudou o seguinte, aumentou a quantidade de torneiras utilizadas, né? Mas a coisa está no mesmo local. Então, você vai trabalhar a regra de 3, você tem 3 valores aí, e esses 3 valores estão se correspondendo. O quarto valor que você vai encontrar vai estar proporcional, vai ter relação com tudo aquilo ali também. Então, vou fazer o seguinte, didaticamente, se você quiser fazer, você faz, se não quiser, não precisa, tá bom? E até é ideal que você não faça isso, mas vou fazer por fazer, devido ao tempo. Então, temos aqui o livrinho com página 1 e página 2. Vou dividir a página 1 com o título, o quê? Minutos, beleza? Então, nessa página aqui só pode entrar coisas de minutos. Na segunda página, eu vou entrar com torneiras, beleza? Vou botar o T de torneira. E aí eu vou fazer as perguntas mágicas, beleza? Quais são as informações em relação a minutos? Eu tenho o quê? 50 minutos. E aqui eu não sei, ele quer saber. Então, eu já vou botar logo aqui, 50 minutos, beleza? E aqui o valor que eu quero descobrir. Legal. Já fizemos a primeira parte, né? Agora vamos fazer a relação da situação. Esse 50 está relacionado a qual valor? Está relacionado às 2 torneiras ou está relacionado às 5 torneiras? Está relacionado às 2 torneiras, porque 2 torneiras enchem o tanque em 50 minutos. Então, 2 torneiras, 50 minutos. Então, esse 2 vai ficar no lado dele, no lado dos 50. E essas 5 torneiras vai ficar no lado do X, que é o valor que eu quero descobrir, tá bom? Então, 5 torneiras, eu vou descobrir esse valor aqui, desconhecido. Agora vem a terceira etapa.
Então, primeiro, organizar as naturezas. Segundo, vocês colocar, relacionar os valores. E a terceira é você fazer a pergunta mágica. Se você tem, ao que você aumentou a quantidade de torneiras, procura logo a parte que está completa. Aumentou? Aumentou, beleza. Então, se tinha 2 torneiras, agora tem 5. Se você aumenta a quantidade de torneiras abertas, você acha que vai gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo, tá bom? É justamente isso. Então, toda vez que você tiver uma questão, uma setinha indo para cima e a outra indo para baixo, ou inverso, ou essa indo para cima e essa indo para baixo, não tem problema. O problema é que se elas estiverem indo ao contrário. Então, toda vez que elas forem ao contrário, vocês vão fazer o certo, vão direto, tá bom? Vão direto. E se elas seguirem juntas, você faz o inverso, você cruza, tá bom? Se ele informa direto, indo para a minha direção, você faz o contrário, você cruza a informação, multiplica o cruzado. Se for para diferentes, você vai fazer igual, tá bom? Vai fazer direitinho. Então, nesse caso, agora você vai fazer a multiplicação aqui. Legal? Então, 50 vezes 2 vai dar 100. E 5 vezes x, que vai dar 5x. Quem fica com a letra, vai para baixo. 100 dividido para 5, temos o quê? 2, vai dar 10, baixa 2, 20. Prontinho. Então, aqui, ela já vai gastar 20 minutos. Tá bom? Então, 2 torneiras gastam 50 e com 5 torneiras vai gastar 20 minutos. Gastou menos, tá vendo? E aí, se você tiver interesse, vamos lá, só para a primeira questão, um detalhe que eu deixei de lado. Então, aqui vocês viram que a regra de 3 foi direta, né, na verdade. Aqui, na verdade, eles trabalham numa proporção, valorzinhos. Em relação a essa fração geratriz, tá bom? Se você tiver coragem, interesse, procura aí frações geratrizes. Eu vou dar uma explicação bem rapidinha aqui, porque ela não tem tanto interesse para a gente logo. É interessante. Por exemplo, aqui eu não conseguiria resolver na massa, assim, sem calculadora, sem fazer isso. Então, a fração geratriz é o seguinte, você vai acompanhar os períodos. Os períodos é o quê? São as repetições. Então, qual é o número que está sendo repetido aqui? É o 3. Então, toda vez o número que está sendo repetido, você bota em cima. E, para representar esse período, você sempre vai representar com o número 9. Tá ok? Então, você representando com o número 9 aí, prontinho. Legalzinho aí? E aí, o que aconteceria? Você pegaria esse 3,9 e agora você ia multiplicar com o resultado que você encontrou. Que seria o quê? Que, no caso, você encontrou o quê? Foi 1,2, né? Por exemplo, aqui, né? 1,2 ficou 0,33. Não teria como você resolver desse jeito. Então, você teria de fazer o quê? 1,2 e transformar isso aqui em uma fração bem feiosa. Deixou de usar isso para usar essa coisa também bem feia, né? Então ficou fração sobre fração, mas aqui tem como resolver, tá legal? Então aqui vai ficar 1,2, na verdade isso aqui é a mesma coisa que 1,2 sobre 1. Então na realidade essa fração está muito mais feia ainda, ela está assim, ó. Mas todo número que você vê desse jeito tem um número 1zinho embaixo, todos, tá bom? Todos os números aqui vocês aprenderam até agora, os naturais e irracionais também. Ou irracionais não, os inteiros. E agora você vai fazer o seguinte, vai pegar esse númerozinho pelo pé da cabeça dele e vai jogar para cima. Vai ficar em vez, então, 9,3. Como eu disse, todo número que a gente observa aí dos naturais e dos inteiros, ele tem um númerozinho denominador, número 1, sempre, toda vez. Mas que não mostre, não tem necessidade. Se você quiser, eu posso pegar até um vídeo e fazer uma parte só para isso também, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe agora para não ficar muito longo. Como é multiplicação, se multiplica direto aqui. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 9, né? 1,9 vai dar 10,8. E aqui vai dar 3. Dividindo, você vai encontrar 3,6. Tá bom? Essa ficou amarradinha, desculpa aí o tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito chatinho. Então temos aqui, vamos para cá. Essa aqui no caso, como vocês observaram, foi direta, porque se aumentou a quantidade de watts, né? A quantidade de quilômetros está a mesma. Qual foi a parte da questão? A de watts, desculpa aí. Então vamos para a questão aqui. Então essa questão, no caso, foi direta ou indireta? Então, foi o que aconteceu nessa questão aqui. Então, ao contrário da questão número 1, você calculou cruzado, não foi? Porque no caso os valores estão crescendo juntos.
Então, nessa questão aqui, não, os valores estão fazendo o seguinte, você está aumentando a potência da lâmpada e, consequentemente, se você aumenta a quantidade da potência da lâmpada, você vai precisar ficar menos tempo para poder consumir a mesma coisa. Então, você fez o sentido contrário da coisa. Por isso, você não multiplicou desse jeito, como estava explicado antes, tá bom? Para não ficar muito longo, já estou vendo que chegamos ali. Galerinha, qualquer dúvida, entre em contato. Desculpa aí a demora, a situação, como eu falei, como foi um trabalho, não foi elaborado por mim. Mas, em todo caso, dá para trabalhar legal a atividade, tá bom? Valeu, abraço.